Vamos agora para as perguntas e respostas. Nós recebemos aqui uma pergunta da nossa irmã Shirley, que ela faz a pergunta no seguinte teor: após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer na terra? O que vai acontecer com as crianças e as mães grávidas? Nós temos aqui, dentro da chamada escatologia bíblica, que o primeiro acontecimento que estamos aguardando é o que nós chamamos o arrebatamento. Arrebatamento por quê? Porque ao invés de Cristo vir à terra e pisar nela, ele vai ficar nas nuvens aguardando dois acontecimentos que se darão com os cristãos. Primeiro, o arrebatamento dos crentes que estiverem vivos, e segundo, a ressurreição dos mortos, que em conjunto subirão ao encontro de Cristo nos ares. Subindo a igreja, ficará na terra aqueles que, mesmo cristãos, não estavam preparados para o arrebatamento. Nós temos o capítulo 24 de Mateus, capítulo 25, que previne para que estejamos preparados, a ponto de dizer que estarão dois numa cama, um será levado e o outro ficará. Geralmente na cama, juntos, marido e mulher. E às vezes o marido é crente e a mulher não é, ou o inverso. A mulher é, o marido é, a mulher não é, e um fica e o outro vai. Então, nesse período da grande tribulação, surge o anticristo, que é a figura que vai reunir em suas mãos um ser humano, que vai ter político, econômico, religioso, e impor a sua autoridade para obedecerem, quando então será instalado o chamado sinal da besta. Agora, qualquer criança cuja mãe estiver grávida e vier a falecer, a criança automaticamente ela vai para o céu. Porque Jesus em sua vida declarou: não impeçais das crianças vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então a criança que vier a falecer em decorrência da gravidez das mães por motivos de perseguições ou outros acontecimentos que vão se dar, a criança não se perde. E se a mãe for cristã, ela também vai ser arrebatada conforme a promessa da Bíblia Sagrada. Então há sempre uma preocupação com as crianças em idade de gravidez. O que vai acontecer? Vão partir para o céu com os que forem também arrebatados no evento do arrebatamento da igreja. Nós temos aqui uma pergunta de NQI. Por quanto tempo devemos orar pela salvação dos nossos familiares? A nossa resposta é que orar sempre. E nós temos histórias de mães, por exemplo, que oraram por seus filhos quanto tinham vida, partiram sem ver a conversão de seus filhos. Posteriormente, ou seja, depois da morte da mãe, esses filhos vieram se converter. Então, a obrigação nossa, se temos algum parente que não é crente e queremos vê-lo salvo, é orar por ele, sem desanimar, até que Deus atenda às nossas orações, honrando a fé de seus servos e concedendo o desejo do nosso coração. E citamos o texto, então, de Atos 16, 31, quando o carcereiro
da cadeia de Filipos, um homem que até então tinha sido muito agressivo com o apóstolo Paulo e Silas. Ele os castigou severamente. No momento em que ele viu que os presos estavam com condições de fugir em decorrência do terremoto, ele pegou a espada para se matar, e Paulo declarou: olha, não faças isso, porque todos estamos aqui, ninguém fugiu. Alentado, ele perguntou: o que devo fazer para me salvar? A resposta foi pronta: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então nós temos ainda mais uma passagem bíblica que citamos a propósito, que está no Salmo 37 e versículo 4. Diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se é alegrar-se em servir a Deus, como diz o Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Que você tenha felicidade, que tenha prazer de servir a Deus, e o texto declara que a sua oração vai ser ouvida por Deus. Outra pergunta, NQI, homem. Jesus tinha sangue de Maria? Nós queremos dizer que já respondemos esta pergunta. Talvez a pessoa não ouviu a resposta na ocasião. E então dizemos, repetindo o que já dissemos, que Jesus não tinha sangue de Maria. Diz a Bíblia que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E livros técnicos relativos a essa pergunta, no livro de Fisiologia de Howell, declara: o sangue da mãe e do feto não entram em contato. Eles estão separados um do outro. No livro de Obstetrícia de Williams, diz na página 133 que em nenhum momento o sangue maternal acessa o sangue fetal, sendo separado um do outro por uma dupla camada de epitélio. Então o feto recebe nutrientes e oxigênio do sangue da mãe através da placenta. O coração do feto bombeia o sangue através do cordão umbilical para dentro dos vasos da placenta. E neste caso, Maria não teve nenhuma participação na geração de Jesus. Não ocorreu nas veias de Jesus o sangue de Maria. Outra pergunta, NQI. Há contradições nos relatos da ressurreição? Eu quero dizer que não há relato nas contradições da ressurreição de Jesus. Cristo apareceu para as mulheres ou para os discípulos em primeiro lugar. Queremos dizer que tanto Mateus quanto Marcos citam as mulheres como as primeiras testemunhas a ver Cristo depois de ressuscitado. Isto está em Marcos 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Essa declaração de Marcos 16, versículo 9, é confirmada também por Mateus
no capítulo 28, versículos 1 e 2. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e assentou-se sobre ela. Então nós temos aqui dois relatos bíblicos apontando que a primeira pessoa que viu Jesus depois de ressuscitado foi Maria Madalena. Outra pergunta, NQI: o batismo nas águas é essencial para a salvação? Essa pergunta é muito discutível. Há igrejas que assumem a posição doutrinária segundo a qual o batismo é fundamental para a salvação. Nós sabemos que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana há 7 sacramentos. E um dos sacramentos é o batismo. E há uma preocupação muito grande para que nenhum católico morra sem batismo, porque dentro da doutrina católica é fundamental o batismo para a salvação. Daí porque o batismo de crianças. Porque um tempo atrás a Igreja Católica tinha o chamado limbo, que é um lugar intermediário entre o purgatório, o céu e o inferno, e as crianças, segundo o ensino católico, que morriam sem batismo, iam para este lugar chamado limbo. Era um lugar em que a criança ficaria como que uma criança dormindo, sem participar de nada. Mas este lugar foi abolido, segundo a teologia católica, sobrando apenas o purgatório, o céu e o inferno. Então, nós queremos dizer, à luz da Bíblia, que mesmo que a Bíblia enfatize a importância do batismo nas águas, o acréscimo de qualquer coisa à obra redentora de Cristo, ou o seu sacrifício na cruz, diminui o valor deste sacrifício. Tal acréscimo significaria dizer que a sua obra consumada na cruz não fora suficiente. Então, seria completada com o batismo. Isso não é doutrina bíblica. A Bíblia, entretanto, deixa claro que somos salvos pela graça. E quero repetir, pela graça somente. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que declara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, nenhuma pessoa pode se apresentar reclamando o privilégio do batismo para a sua salvação. E nós dizemos, então, que o batismo é um passo de obediência ao Senhor Jesus Cristo, que se segue ao arrependimento. E que por meio do batismo nos unimos à igreja como membros dela. É uma questão de ordem para se unir à igreja, que a pessoa primeiro se batize nas águas, aceitando pontos doutrinários ou credo da igreja a que ele se filiar. Então, à luz da Bíblia Sagrada, devemos batizar-nos? Sim. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer
e for batizado será salvo. Agora escute bem, meu prezado. O versículo seguinte: mas quem não crer será condenado. Não diz quem não for batizado, mas declara que a pessoa que não crer no Evangelho, essa sim será condenado. Será condenado. Então aí está a salvação pela graça. Graça é um favor imerecido e baseados na obra salvífica realizada por Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Nós temos outra pergunta aqui, meio difícil. NQI. Como responder às pessoas incrédulas que afirmam que o inferno não é um lugar e que esta vida é o próprio inferno? Eu sei que as opiniões são muito divergentes e há pessoas então que não podem aceitar a doutrina do inferno e preferem admitir que o inferno é este mundo em que vivemos. Queremos responder que os incrédulos que falam dessa forma estão tentando negar a realidade do inferno. Eles são tentados a pensar que não poderia haver algo pior que a vida neste mundo injusto. Entretanto, a vida nesta terra, mesmo com todo o seu sofrimento, seria como paraíso para aqueles que forem punidos para este lugar que nós chamamos o inferno. Então, a respeito do sofrimento futuro, nós temos as palavras do Senhor Jesus Cristo. E eu vou fazer aqui uma declaração que pode parecer incrível para determinadas pessoas. Você sabia que na Bíblia nós encontramos mais referências ao inferno do que encontramos a respeito do céu? Por exemplo, a respeito do inferno, no Antigo Testamento, usa-se a palavra Seol 65 vezes. Seol não é sepultura. Há palavras específicas para sepultura que é Kever e Kevurá. No Novo Testamento, que foi escrita na língua grega, aparece a palavra Hades, aparece a palavra Geena e aparece a palavra Tártaro. 3 lugares que indicam o inferno com palavras gregas diferentes. Em Lucas 16, nós encontramos o rico no Hades, enquanto o corpo dele estava na sepultura. Mas quando você abre Mateus 10, 28, nós encontramos Jesus dizendo o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Se você pegar uma edição grega, você vai notar que na palavra inferno, nesse texto de Mateus 10, 28, está a palavra Geena, que é o inferno final, depois da ressurreição. E nós temos em 2 Pedro 2 e 4, a declaração que os anjos que pecaram foram reservados em cadeias de escuridão eterna, sendo aguardados para o inferno, onde aparece uma terceira palavra, falando então de anjos caídos que já estão em prisão, guardados para o dia de juízo, para irem para este lugar que nós chamamos então inferno. Agora, Jesus esclareceu que o inferno
não foi preparado para o ser humano. Vou repetir. Jesus esclareceu que o inferno não foi criado para seres humanos. Se você me perguntou para quem foi criado para o diabo e seus anjos. Isso está em Mateus 25 e versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem for para o inferno é um intruso. Lá não é seu lugar. Seu lugar é no céu, onde Jesus declarou, repetindo, João 14, 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Você abre a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 em diante, lá se descreve que João viu uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações que estavam diante do trono de Deus no céu. E um dos anciãos que recepcionava João perguntou: quem são estes? De onde vieram? E João respondeu: tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E por isso estão diante de Deus e o servem no seu tempo de dia e de noite. Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos, línguas, povos e nações. E no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 1, é reiterada a mesma declaração. João viu ou ouviu a voz de uma grande multidão no céu, que estava cantando, a mesma multidão, e dizendo: salvação ao nosso Deus. Ora, salvação que Deus preparou para todo ser humano na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E você, meu prezado ouvinte, está convidado para ser uma pessoa que vai para o céu. E diz ainda no livro do Apocalipse 22, 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade celestial pelas portas. Feliz! Essa felicidade está ao alcance de qualquer ser humano. Crianças sem inteligência ainda, crianças ainda que estão na inocência, e débeis mentais que não podem assumir responsabilidade, que seus atos são inimputáveis, esses são seres que irão para o céu. Agora, nós que temos consciência, que temos capacidade de escolha, fomos criados com o livre-arbítrio dado por Deus, temos que optar. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos os que entram por ela, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Então, a resposta é nossa, seres humanos. Mais uma pergunta intrigante. Jesus pecou quando ele ficou irado e purificou o templo, enxotando os cambistas? Queremos responder esta pergunta, que sofre muita acusação. Jesus é acusado por pessoas que têm pouco
conhecimento da Bíblia, que agiu grosseiramente, estupidamente. Não era o caso dele fazer o que fez. Então eu quero dizer aos nossos ouvintes o seguinte, que Jesus acusou os cambistas de terem transformado a casa de Deus em um covil de ladrões, porque os negociantes do templo não estavam interessados em Deus, mas em levar vantagem financeira sobre aqueles que ali chegavam para adorar a Deus. De que modo agiam? Se os que vinham de longe, peregrinos, como é que iam trazer animais vivos para serem sacrificados? Esperavam chegar ao templo e ali encontrar um animal que pudesse ser comprado por um preço razoável. Mas reconhecendo esse problema dos viajantes que vinham para os dias de festa, eles então aproveitavam fazendo cobranças de valores impróprios. E Jesus então recriminou aquele ato, porque estavam agindo dessa forma dentro do próprio templo, dentro do terreno, vamos assim dizer, da casa de Deus, e estavam profanando a casa de Deus. Agora, quanto ao ato de Jesus, eu quero dizer, citar aqui um provérbio, que a ira diante da hipocrisia não é um pecado, é uma virtude. E aqueles vendedores ali não tinham nada de religiosos. Eles estavam apenas negociando dentro da casa de Deus. E dentro da casa de Deus não é lugar de negócio, é lugar de adoração. João 4, 24.